Olá, olá a todas, a todos, a todes. Que bom que a gente está aqui e hoje a gente vai oportunizar, né, um aprofundamento do nosso debate, uma temática muito importante para o nosso momento da universidade, que que são os desafios, né, e as perspectivas da promoção da nossa saúde, da saúde da nossa comunidade da UFG. Nós estamos vendo aí, ao longo dos debates das chapas candidatas à reitoria, relatos de situações de sofrimento em todos os níveis da universidade, em todos os segmentos, dos alunos, dos professores, dos técnicos administrativos, né? E nós estamos num momento de precisar, então, aprofundar o debate para saber mesmo, né, diante da urgência da situação, que possibilidades práticas, né, a gente tem de melhorar esse cuidado em saúde, particularmente em saúde mental, na universidade nesse momento. Então, eu estou muito contente de estar tendo essa oportunidade. Quero convidar, então, a professora Clorinda, o professor Adriano. Boa tarde, professora Clorinda, professor Adriano. Eu quero só trazer a minha felicidade de estar aqui, a oportunidade que vocês estão me dando, e quero só trazer como é que a gente construiu isso. Nós fomos ouvindo as dificuldades aparecerem, os relatos sobre o adoecimento da nossa comunidade aparecer nos debates, e a gente percebeu que, enquanto profissionais de saúde, particularmente no meu caso de saúde mental, eu sou psiquiatra do programa Saudavelmente da PRAE, particularmente, a gente não estava vendo ainda uma discussão do cuidado que precisamos ter imediatamente para essa questão, e percebemos que precisávamos sair do nosso desânimo, do nosso lugar, para trazer a nossa contribuição enquanto trabalhadores da saúde mental da universidade, né? E numa das lives de debate das chapas, a gente pôde trazer essa questão, e prontamente vocês se dispuseram a abrir esse espaço, mostrando, né, que o programa da Chapa 2 está, né, em movimento até agora, e que todos esses debates, né, que estão acontecendo merecem, têm contribuições ainda ao programa da sua chapa Clorinda, da sua chapa Adriano, e eu acho que essa oportunidade é muito importante para nós, e eu agradeço. Vou abrir aí para vocês, por favor. Oi, Patrícia, boa noite. Todo mundo que está aí escutando a gente nessa sexta, imprensado aí no meio do feriado, muito, muito obrigada. É um assunto muito importante. Nós colocamos, né, esse eixo, e esse eixo ele envolve muitas coisas. É claro que, Patrícia, a saúde mental é hoje o foco maior de todos nós. Então, eu estou até cunhando um termo, né, que nós somos todos sequelados da pandemia. E é verdade. E nós não temos noção ainda do tamanho, de que tamanho é essa sequela, porque é para além das perdas, é para além do luto. Nós estamos falando da ausência de contato social, nós estamos falando de estudantes que vão provavelmente defender o mestrado sem ter tido a chance de ter vivido a universidade, convivido com as pessoas. Nós estamos falando de mães e crianças que estão isoladas em casa há um ano. Nós estamos falando de crianças que nunca viram outra criança. Então, é um cenário que é muito, muito desafiador, né? E dentro da universidade, nós temos que entender que a gente tem que começar buscando soluções. Primeiro, nós não podemos fugir do problema, precisamos encarar, ele existe, ele é real, ele é grande. Temos poucas pessoas hoje, mas temos muitas competências. Então, o que a gente vai discutir aqui um pouco hoje também é quais os botões que nós precisamos apertar para que a gente consiga trabalhar. Mas, para além da saúde mental, existem outros conceitos que a gente também trouxe no programa. Universidade Promotora da Saúde, saúde única. Nós temos um grave problema aqui no nosso campus de abandono de animais. Nós temos o problema dos macacos, das capivaras. O macaco é sentinela para a febre amarela.
As capivaras são sentinelas para a febre maculosa. A relação dos seres humanos com os cães e os gatos hoje, elas são muito estreitas, e o campus, infelizmente, virou um lugar de abandono de animais domésticos, e isso foi um outro agravante da pandemia. Então, todos esses eixos, em termos de saúde, eles estão colocados lá no nosso programa. E ainda tem uma inter-relação, que aí o professor Adriano vai falar um pouquinho mais disso, de saúde com arte, de saúde com cultura, de saúde com esporte, né? Então, quando a gente fala em promover a saúde, a gente tem que pensar em um contexto mais amplo. Mas, muito bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Zé Alexandre, aí no backstage. E obrigada quem está nos assistindo. Bom, boa noite a todas. Boa noite, Patrícia, Clorinda. Boa noite. Eu queria agradecer, Patrícia, a sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu acho que tem tudo a ver que a nossa última live de temática, né, tenha por objetivo essa questão da saúde em geral, mas acho que há uma preocupação, como bem disse Clorinda, com esse momento, e você também mencionou, né, com esse momento de fragilização, que é uma combinação de perdas, sobrecargas, de atividades, trabalho, por exemplo, eu penso como docente, né, e esse contexto das aulas do ensino remoto emergencial, a ausência de contato, a ausência de experiências que fazem parte de uma vivência da universidade, que contribui para a nossa sanidade num sentido muito mais amplo, não é? E é isso que um pouco a Clorinda menciona, ou seja, a universidade onde a gente encontra pessoas, onde a gente encontra arte, onde a gente estuda o que a gente gosta, onde a gente conhece pessoas de outras áreas, onde a gente se envolve com muita coisa ao mesmo tempo. Então, pelo menos, eu sempre lembro da universidade, assim, como estudante, como um conjunto de experiências muito variadas e muito prazerosas, mesmo com as dificuldades que tem a ver com os processos de aprendizado, né, e tudo mais. Então, se a gente junta isso, né, essa perda de experiência que tem a ver com a pandemia, e conecta com um cenário externo muito difícil, que também tem a ver com a pandemia, mas também questões políticas, ausência de perspectivas, a própria universidade sendo estrangulada, achincalhada. Então, tudo isso afeta a gente naquilo que a gente ama, não é? Então, são pessoas, é a instituição, são experiências, são vivências, mas a gente, quando se propôs para a reitoria, né, como uma chapa, a gente, claro que a gente tinha clareza das dificuldades, e a gente só se colocou porque acredita que, com todas as precariedades, a gente tem de encontrar modos de nos afirmar como estudantes, como técnicas e técnicos, como professores e professoras, a gente tem de se afirmar e tem de afirmar essa instituição, que é uma instituição valorosa no sentido também de uma experiência de vida muito rica, muito plural, muito diversa, e que contribui para a nossa sanidade. A gente tem um contexto de, por exemplo, não ter clareza do fim da pandemia. Esse é um dos aspectos de adoecimento, e eu falo isso como um afeto pessoal também, né? Essa falta de perspectiva, a vacinação que não chega, a precariedade desse cenário, não é? Perdendo pessoas, mas é um contexto em que a gente tem de afirmar nossa força como instituição e encontrar soluções, e como bem disse a Clorinda, temos pessoas, né, que a gente tem de mobilizar para poder encontrar essas soluções, fazer parcerias internamente, parcerias externamente, e encontrar soluções. A gente vai ter de encontrar, eu acho que essa é a ideia, e nosso programa a gente aponta para algumas medidas que para a gente é importante, a gente vai compartilhar aqui também. Muito bem, então, diante dessa perspectiva, né, a gente está mais acostumado, professora Clorinda, professor Adriano, a ouvir falar dos problemas, né, e da falta de soluções, né, da quantidade da demanda que a gente tem hoje para cuidados de saúde na nossa comunidade, com a falta de recursos. Mas é importante a gente compreender, né, que certamente a universidade, enquanto instituição, e cada uma das pessoas que tem a ver com a questão direta da saúde na comunidade, na universidade, a universidade está fazendo um papel, vem fazendo um papel, vem se compromissando, com certeza.
a nível das pessoas, mas também a nível da instituição. Essa ideia da universidade saudável é uma proposta que a universidade tem compromisso com ela, mas o que a gente pode ver é que tem um descompasso entre o que a gente está produzindo e o momento que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de trazer só uma ideia, né, assim, para a gente, um conceito básico, assim, da promoção da saúde, né, que a promoção da saúde seria essa perspectiva, né, que cada um de nós, né, nasceu para ter as necessidades, né, garantidas e as oportunidades, né, para que a gente possa desenvolver e manifestar o nosso potencial em favor desse bem comum. Então, diante dessa perspectiva, nós temos que refletir, assim, e a noção da promoção, né, ela mostra para a gente que a gente precisa garantir dentro dessas necessidades tudo isso que vocês acabaram de trazer, né, que a gente já levantou como dificuldades macro da própria universidade, diante das suas restrições atualmente orçamentárias e também dos ataques que vem sofrendo, mas também da população, da nossa comunidade interna e das formas com que a gente tem se organizado, né, para a gente se cuidar e permitir que a gente seja a nossa melhor versão, né? Mas nós estamos no momento, e a promoção da saúde, ela não considera, né, um contraponto só com a doença, a gente precisa ter bem-estar. E esse bem-estar engloba uma série de perspectivas. Eu preciso ter um corpo saudável, mas eu preciso também saber emocionalmente lidar com as dificuldades. Eu preciso mentalmente ser capaz de criar alternativas, de ter sentimentos positivos, de confiar. Eu preciso ter autonomia, capacidade de ver o que eu quero e construir um plano nessa direção, né? Eu preciso ter pertencimento, relações que me apoiam, que me permitam ir além de mim, né? E me integrar para cooperar pelo bem comum. E eu preciso ter fé em mim, fé na vida, fé em quem está me conduzindo, que é essa perspectiva maior. Só para trazer um pouco, desculpe, eu preciso colocar esses pontinhos só para facilitar um pouco a gente desmembrar. Eu queria trazer dessa perspectiva da promoção, que, na verdade, a gente precisa, pensando num elástico, que eu tenho uma carga, né, uma tensão ali e uma capacidade de suportar. Então, a lógica da promoção não é o normal e o doente, ou o são e o doente, né? Enfim, uma gradação que nós podemos estar mais saudáveis ou menos a cada momento, né? E diante dessa linha, vamos dizer assim, no primeiro momento, com a sobrecarga, eu me tensiono, eu tento de todas as maneiras me segurar, e eu ultrapasso os meus limites. Quando eu faço isso, eu perco a minha energia e eu adoeço. Então, o que a gente precisa é aumentar a nossa capacidade de resiliência. E o que é isso em termos de promoção? É aumentar tudo que é fator de proteção, que me ajuda a caminhar nessa direção do meu bem-estar, né? Ter essas necessidades e oportunidades. E, por outro lado, diminuir tudo que são as barreiras para esse desenvolvimento, essa expansão, os fatores de risco, né? E ainda criar uma rede de cuidado e de apoio que permita que tudo isso vá numa certa direção comum que a gente decide junto e que a gente vai trabalhar junto. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria trazer, assim, uma questão de como é que nós estamos falando dos recursos que a gente tem, né? Como é que nós estamos em termos de recursos na universidade para enfrentar essa busca de maior resiliência e essa proteção nessa rede de cuidado protetor. Como é que vocês pensam isso nesse momento? Como é que nós podemos caminhar nessa direção, sabendo que não temos recursos? Aliás, temos todos os recursos que são os nossos. É uma oportunidade de olhar para o nosso sofrimento como comunidade e que recursos que nós já temos, né? Porque não temos outros, somos nós agora. Desculpa falar muito. Ai, Patrícia, sua fala, assim, faz a gente ficar pensando, né, de tudo que a gente colocou ali no programa e que
pode nos ajudar a construir essa resposta para você. Eu tenho uma maneira jocosa, que todo mundo que trabalhava comigo lá na Pró-Reitoria, que trabalha aqui na veterinária, eu brinco. Quando eu chego, que eu sou gestora, meu primeiro ato é baixar um decreto, que é proibido sofrer. Então, esse é o primeiro ato que você tem que fazer. A gente tem que trabalhar, mas a gente não pode ter no ambiente de trabalho uma fonte de sofrimento. Então, eu penso que quando a gente começa a trabalhar núcleos de acolhimento, quando a gente começa a trabalhar políticas para que dentro das próprias unidades, dos próprios órgãos, a gente estimule as pessoas a terem comissões para poder ter resolução de conflito resolvido ali. Na maioria das vezes, basta uma conversa, às vezes a pessoa está num dia ruim, falou o que não devia, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter ações ali de educação, de comunicação não verbal, e, às vezes, até de comunicação básica. Para o jovem, muitas vezes, a hierarquia é assédio. E a gente precisa, às vezes, corrigir essas coisas. Olha, assédio é uma coisa, hierarquia é outra. E essa falta de conversa, essa falta de tempo de institucionalizar essas ações tem gerado a seguinte sensação e acaba estourando em vocês. Eu sou gestora, eu tenho um problema, eu passo para frente. Então, aqui ninguém entende, eu jogo no colo do próximo. O próximo pega aquele problema e joga. Aí, quando a pessoa está muito adoecida e não tem mais o que fazer, aonde que a pessoa vai bater? No saudavelmente. Então, se houvesse talvez um olhar de prevenção, mais do que de cura, talvez nesse momento de escassez de recurso, e com pessoas que queiram formar essa rede de apoio, que a gente pode até pensar num nome bacana para isso, né? Eu acho que a gente deve pensar, e que ela vai envolver, primeiro, doação, vai envolver treinamento, e vai envolver, acima de tudo, a necessidade da gente criar novas formas de relação aqui dentro. Eu acho que isso tem motivado. Se, por um lado, a gente sofreu muito e algumas pessoas não saíram melhor dessa história toda, outras se tocaram. Então, quem sabe a gente não aproveita exatamente a nossa tristeza, o nosso desânimo, e isso se transforme na nossa força. Porque quando a crise é muito grande, quando você chega no limiar, e nós estamos no limiar, a gente já vinha com os nossos servidores e os nossos estudantes muito adoecidos, muito antes da pandemia. Nós já vimos com índice crescente de problemas mentais, de depressão, e, ao mesmo tempo, como a gente estava discutindo um pouco antes de começar aqui essa live com vocês, toda a rede de apoio do SUS desmoronou. Então, aonde a gente ainda tinha um apoio extra-universidade, hoje isso não existe. A gente está retrocedendo, direitos adquiridos em termos de qualidade de saúde vão se desfazendo. Então, nós vamos ter que reconstruir, nos reinventar e contar com nós mesmos. E tem muita gente boa para fazer isso, e tem pessoas capacitadas para treinar. Agora, o que vai caber à gestão, a Adriano e a Clorinda? Motivar as pessoas e realmente transformar o ambiente de trabalho em um ambiente em que ele não tensione as pessoas. É claro que o estresse é inevitável, mas o sofrimento, esse pode ser prevenido. Eu queria complementar. Obrigado, Patrícia. Eu queria complementar no espírito da sua fala, Patrícia. Assim, nós vamos voltar quando for possível, ainda tem isso, né, como eu já tinha dito, e só vamos voltar em condições de segurança, claro, nós não vamos aceitar pressão que viole nossa autonomia no sentido de... A gente quer muito ver as pessoas, mas a gente não vai se expor, claro, isso é um dos fatores também de adoecimento, né? Essa preocupação com uma pressão para que a gente, né, se exponha a riscos desse momento da pandemia. Mas isso que a Clorinda fala aí de sequelados que estamos, né, assim, com efeitos vários, eu acho que não há como a gente retornar às nossas atividades sem estar em primeiro plano a questão da saúde, antes de qualquer outra coisa, porque são muitas perdas, e essa experiência de estarmos em vários graus de tensão e de pressão, a gente vai ter de pensar em atividades de cura, não é? Mas também atividades que envolvam
essa plenitude de experiências que a universidade pode oferecer, da arte ao esporte, da cultura, do encontro, e da ocupação desses espaços nossos, né, que são bonitos, né, os nossos espaços de estar, a questão da convivência, né, os espaços de convivência, que a gente dedicou uma atenção especial no nosso programa. Tudo isso tem de ser prioritário, e, é claro, algumas coisas envolvem recursos, outras não. Outras envolvem ações com as capacidades e as dedicações que nós já temos aqui na universidade. Então, as pesquisas que eu tenho visto sobre a condição dos estudantes, né, todos nós, servidores, estamos também expostos às perdas na mesma medida. Não é? Mas a situação dos estudantes é de uma precariedade extraordinária, porque tem a ver com perspectiva de futuro, tem a ver com desejo de vida, né? Tem a ver com estar interditado nos seus projetos de uma vida plena, né? E aí o cenário externo, claro, é desafiador, e a gente sabe que também é um fator central de adoecimento. Mas, como eu disse, a gente tem condições. Uma pesquisa recente que eu vi, que cobria toda a América Latina, que foi divulgada no El País, é desesperadora. Dos Estados Unidos, do Canadá, até a Argentina, Chile, né, percorrendo toda a América, eles foram país a país indicando as precarizações várias, né, e o quanto as pessoas estão adoecidas, né? Desses estudantes, por exemplo, ao longo de toda a América Latina, mais da metade deles se consideravam adoecidos, não entristecidos, não em condição de sofrimento apenas, mas adoecidos. E vários pensam, inclusive, questões de maior adoecimento mesmo, né? De uma inviabilidade. Eu tenho recebido pela primeira vez mensagens de estudantes dos meus cursos dizendo: eu não estou conseguindo mais acompanhar as coisas. Uhum. Nós estamos tendo evasão na pós-graduação. Os estudantes, mesmo com as prorrogações várias, não conseguem escrever seus textos, não é? Ou então têm conseguido com muita dificuldade. Eu acho aqui, que... professora Adriana, desculpa. Pode completar, desculpa. Não, já concluí. Obrigado, Patrícia. Então, eu estou acompanhando aqui, o pessoal está dizendo que a promoção é muito importante, que o estresse é importante para mobilizar, mas quando ele é exagerado, ele realmente intoxica, e a gente pode ser prevenido com o que já temos em mãos. A Luciane está dizendo que outro dia ela usou a meditação nos primeiros 5 minutos da aula, e foi muito legal, inclusive para ela, para melhorar, inclusive. A Adriana está dizendo que assistir aos sofrimentos e não conseguir ajudar é desesperador. Então, assim, a gente vê, né, que aqui a Adriana, o UFG precisa ter maior sensibilidade, saudavelmente, e muito mais formas de cuidado são urgentes, cuidados constantes. Isso mesmo. Então, eu gostaria de trazer na minha perspectiva, né, como promotora da saúde que sou, né, queria só dizer que a minha prática profissional sempre foi dentro da rede pública e aqui na universidade, né, de estar nessa busca, né, pela construção de políticas públicas, né, que tenham a ver com as nossas necessidades. Eu queria trazer, como uma promotora de saúde, a perspectiva dessa crise, que é sem precedentes, né, como perspectivas da gente, né, como a professora de Clorinda disse, está encontrando possibilidades dentro de nós, de cada um de nós, e dentro da nossa instituição, dentro do nosso país, dentro do mundo todo, né? Inacreditáveis, como a nossa forças escondidas, né, que não estavam disponíveis, não estavam sendo mobilizadas, conseguiram produzir vacina para todo mundo em tão pouco tempo. Nós conseguimos colocar a universidade num ensino remoto, com todos os desafios em tão pouco tempo, né? Nós estamos vendo, assim, esse potencial. Ao mesmo tempo, essa gravidade do adoecimento, como na pandemia, quanto mais infectados, mais casos graves, e nosso recurso existe, mas não é para todo mundo ao mesmo tempo.
Se nós formos pensar na universidade hoje, nós estamos vivendo a mesma situação. Cada vez mais gente precisando de cuidados, cada vez mais gente adoecendo gravemente, e a gente num limite das nossas possibilidades. Mas olhando para a crise que nós estamos vivendo, eu diria, essa crise está permitindo que a gente perceba que entre o normal e o doido, estamos todos nós. Porque era muito simples a gente pensar no doido, né? E a gente como não doido. E agora, quando a gente olha, parece que todo mundo percebeu essa nuance que como é que a gente vai adoecendo diante de uma crise tão gigantesca que sacode a gente. Quer dizer, nós estamos numa situação de crise assim, tudo mudou de repente e nada será como antes. Então, todas as nossas referências foram sacudidas e, ao mesmo tempo, a gente tem que se reconstruir, né? Por outro lado, também, já que todo mundo está percebendo que sofre, está sofrendo ou até adoeceu por isso, também está mais sensível para o tema. Também está dizendo diretamente a ele agora. E ele desenvolveu, cada pessoa, cada família, cada grupo vem desenvolvendo competências. Então, hoje a gente é mais humano diante da nossa precariedade, diante da nossa crise humanitária, não é? E a gente talvez tenha mais condições de perceber a importância dessa solidariedade e tenha até mais recursos, porque quem já viveu na carne, sabe onde a coisa dói, tem outras condições de cuidar. E essa parte que vocês falaram, né? Promover a vida, tudo que é importante para a gente se sentir vivo, é um ponto. E essa outra parte, que é aquela capacidade da universidade inteira ser capaz de acolher, ser capaz de cuidar em alguma medida das nossas necessidades em saúde mental, é muito importante. Isso não exige grandes conhecimentos, exige um treinamento, mas de capacidades que são quase que humanas. Nós estamos falando de tecnologias de encontro, de tecnologias de apoio, né? Mas não estamos falando de grandes teorias que a gente precisa saber para fazer cuidados primários em saúde mental. Que né, não tem nada a ver só com a assistência especializada, que é aquela de quem já está adoecido. Então, eu vejo que fortalecer essa ideia de que a universidade precisa contar com as pessoas como solução, e não só como problema, e saber que agora nós já estamos sensibilizados, estamos diante de uma crise que precisamos sobreviver e reconstruir. Nós estamos diante de morte, nós estamos diante de suicídios, de mortes físicas, de morte de valores, questionando qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido do tempo, do trabalho. Se nós promovemos um monte de coisa, mas o aluno está só preso ao trabalho dele, e nós, como profissionais também, que hora que nós vamos participar de atividades disso ou daquilo, que é um dos problemas maiores da universidade nossa hoje? Não é não promover as coisas, mas quem está participando? E por que não participa? Porque não quer, porque não tem tempo? Né? Então, trazendo aí, devolvendo um pouco sobre a gente pensar melhor quem são essas pessoas, né? E como criar essa possibilidade dessa disponibilidade, dessa vontade das pessoas participarem, seja reconhecida lá no seu trabalho, não ser mais uma sobrecarga para cada um, mas ser uma possibilidade real disso ser reconhecido como uma prioridade da universidade, né? E então criar as condições em termos de critérios, de valorização, de carreiras, de pesquisa, de ensino, para a gente congregar essa força, porque só falar que é necessário, né, e dizer que todo mundo precisa se voluntariar, é pouco para o desafio. Você toca aí em coisas também que, às vezes, a gente fica em algumas situações com pudor de falar, mas que elas precisam ser faladas, sim. Então, essa capacidade de olhar onde as pessoas estão, o que elas estão desenvolvendo, ali é o melhor lugar para ela mesmo?
Aí não existe uma política clara que permita a mobilidade das pessoas dentro da universidade. E aí, muitas vezes, para que ela saia de um lugar que não está fazendo bem e procure outro lugar, isso é meio que ela tem que pedir um favor, ou tem que contar, o Adriano contou essa história que eu já aprendi, que ele e uma funcionária perambularam por toda a UFG, batendo nas portas para ver que lugar que tinha alguém que trocar de lugar com ela. Então, tem algumas coisas que produzem adoecimento, que produzem tensão, que se você institucionaliza, você diminui isso. Então, quando a gente sabe que não tem recurso financeiro, que você tem mais pessoas precisando de atendimento, o que você tem que fazer? Além disso que você falou, estimular as pessoas a se voluntariarem, quem está na gestão tem que parar e pensar quais atitudes nós podemos fazer para que coisas que hoje são difíceis e que são encaradas como você depender de alguém para resolver seu problema, seja institucionalizada e facilite. Vou te dar um outro exemplo de coisa que incomoda muito, que a gente escutou muito. Gratificação. Por que eu tenho? Por que o outro não tem? Por que a minha é essa? Por que a outra é essa? Não que as pessoas trabalhem pela gratificação. A maioria dessas gratificações de técnicos são 200, 300 reais, Patrícia. Mas é aquela sensação de saber por que eu tenho e o outro não. E não tem problema nenhum. A gente aceita isso, eu ter e o outro não ter, se eu sei a razão, se isso é claro. Então, quando a gente traz esses preceitos de transparência, de humanização, de empatia, e a empatia no sentido de se colocar no lugar do outro. Se eu, a vida inteira, mesmo sendo gestora, eu fui professora, eu fui pesquisadora, eu fui extensionista, eu consigo experimentar na prática as políticas que eu defini como gestora. E aí eu dou conta de entender se aquilo está sendo uma fonte adicional. Às vezes, basta mudar a maneira com a qual você pede. E você também, como gestor, tem que pensar. Essa ação a mais que eu estou pedindo é para facilitar a minha vida como gestor? Ou ela é realmente necessária? Será que isso que está facilitando a minha vida está dificultando a vida de 200, 300 pessoas? Está sendo um fator adicional de tempo que ela passa a ter que fazer uma coisa que ela não fazia antes? Então, vai ser um exercício, sim, de conversar e definir de que maneira você tem que ser eficiente, você tem que trabalhar, você tem que entregar. Nós somos uma universidade pública. Nós vivemos aqui para devolver tudo isso para a sociedade. De que forma? Nas pessoas que nós estamos formando, nos serviços que nós estendemos à comunidade, no conhecimento que nós produzimos e nos nossos projetos de extensão. Então, quando a gente diz que nós vamos fazer uma gestão olhando para dentro, talvez seja o momento, assim, de limpar a casa, de fazer a faxina, de arrumar a gaveta, né, de redistribuir as funções da casa. Aquele filho adolescente que não queria ajudar lavar a vasilha lá de noite, que estava com preguiça, né, de dobrar roupa. Eu acho que talvez seja a hora de dizer, olha, vamos arrumar a casa? Vamos fazer a nossa casa ficar alegre, ficar bacana, porque quando a casa está cheirosa, a casa está alegre, você tem prazer, né? Eu sou veterinária e vou encerrar para cá para falar para o Adriano. Quando eu trabalho no campo, somente quando você passa o dia inteiro no curral, você chega no final do dia literalmente sujo e fedendo. Fedendo cocô de vaca, de cavalo, do bicho que foi. A hora que você toma um banho, Patrícia, aquele banho de bucha com sabonete, que você deita numa cama limpa, assim, é uma sensação que as pessoas desconhecem, porque elas fazem isso todo dia, elas não têm noção do que é você tomar aquele banho, você ter o chuveiro para você tomar o banho, você ter aquela água morna e você deitar numa cama limpa. Isso não tem preço. Então, eu acho que é isso. Água morna em pedra dura, tanto bate até que fura, né, professora? É isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? A hora que você botou aquele ambiente bom, é aquela hora que você deita e tem aquele sono reparador. Vamos fazer isso. E para fazer isso, a gente vai precisar de ter toda uma comunidade acreditando na gente, querendo trabalhar junto. Eu, nesse espírito aí,
Clorinda, queria um pouco dizer que a gente percorreu, Patrícia, assim, a gente fez 100 e poucas reuniões por toda a universidade, reuniões em que a gente se apresentava e reservava um tempo para que as pessoas apresentassem as dificuldades, o que espera de uma gestão. As pessoas são muito realistas também, ou seja, ninguém ficava cobrando da gente coisas absurdas num contexto como esse. Mas uma coisa que ficou claro e que apareceu algumas vezes aqui nas questões colocadas pelo chat é que o trabalho não pode significar adoecimento e muitas vezes significa pelo tipo de relação que se dá, né, nesses espaços, né? Uma das questões que a gente colocou, isso que a Adriana coloca aí, por exemplo, uma vida reduzida ao trabalho, o Eduardo colocou no chat, o Eduardo Pérez, que bom, com essas tecnologias novas, nós estamos disponíveis o tempo inteiro, não é? Então, essa ideia de que você não tem horário, você está sempre ali disponível. A gente demorou a ajustar, por exemplo, a medida do que era o ensino remoto emergencial, e, por exemplo, pelo menos a experiência nossa lá na FAFIU, a gente reavaliou, a gente fez um diagnóstico e reavaliou, a gente, para compensar as perdas de experiência, de aprendizagem, estava multiplicando atividades. E os estudantes, assim, não foi má fé, a gente queria colaborar, mas a coisa ficou excesso de demandas, e a gente redimensionou, discutiu coletivamente. Uma coisa que a gente colocou no programa, que é um item que tem a ver com esse diálogo, foi justamente a proposta de capacitação de gestores. Ou seja, a gente não tem aqueles cursos da entrada, o pessoal às vezes até não gosta, né, o chamado curso de noivas, né, para os docentes, mas a ideia de que os gestores, eles têm primeiro que eles têm de ter a confiança do respectivo órgão, né? Você tem eleições nas unidades, mas muitas vezes nos órgãos você não tem a indicação das pessoas que aquela comunidade considera adequadas para se trabalhar e reconhece a legitimidade em termos de competência, de trato respeitoso. E nesse sentido, além de pensar cursos de formação de gestores, nós pensamos também, nós nos comprometemos também em todos os órgãos que nós vamos discutir nesses órgãos como vão ser definidas as diretorias de cada órgão. No sentido de como se diz, não expor as pessoas a uma arbitrariedade de uma relação, por exemplo, com a administração superior, de uma nomeação, por exemplo, que aquela comunidade não reconhece e sequer compreende as razões, não é, daquela indicação. Então, eu acho que isso é um dos aspectos, mas a gente tem de voltar, quando pudermos, e a gente vai acabar voltando aos poucos, a gente tem de colocar isso no centro, porque senão nós vamos ficar com um passivo, não é, de afetos ruins que vão implicar na nossa universidade, e a gente não pode descuidar disso. Vão impactar para além do imediato pós-pandemia. Eu acho que a gente tem de zelar pela exposição ao sofrimento a que todos nós estamos fadados nesse momento, e aí a dificuldade de tentar pensar soluções em um contexto em que as forças para o viver estão exauridas por essas condições de sofrimento, de precariedade, de ausência de convívio, etc. Então, acho que isso é importante a gente ter em vista. Há ações que têm a ver com respeito por aqueles espaços de trabalho, né? Eu acho que a reitoria pode fomentar, não se trata de intervir em unidades, isso é completamente absurdo, mas de fomentar e induzir uma cultura de relações mais saudáveis, que é isso que está em jogo, né? E só completando isso que você está falando, né, professor Adriano, essa questão, assim, então, insistindo, né, não basta só criar os espaços, né, é preciso motivar as pessoas para ocupar esse espaço de formas novas, né, não basta dizer que a gente precisa mudar a forma de se relacionar, é importante a gente promover situações que coloquem as pessoas em novas relações. Se a gente quiser resolver essa complexidade de trazer mais saúde e mais potência para a nossa universidade, considerando a forma de organização em caixinhas, né, em todos os níveis, nenhum nível da universidade tem condição de responder por isso tudo que a gente está colocando.
E por mais que cada um se esforce, e até adoeça por isso, que eu acho que muitos têm esse compromisso e estão fazendo a sua parte, não é? Essas ações fragmentadas, sem uma linha mestra que defina para nós o que é importante a partir da participação real das pessoas, porque uma coisa é o que, né, eu, como profissional de saúde mental, penso que seria bom para a universidade, mas talvez o meu colega professor tenha outras prioridades que precisam também ser contempladas, que os alunos também precisam, e que a visão de cada um, se não estiver lá, a gente não se motiva, a gente não dá o melhor da gente, né? Então, eu penso que essa questão da gente considerar a necessidade, né, de ser uma tarefa, um projeto de gestão, né, ter clareza de que não basta ter bons objetivos, né, mas que a gente realmente tem que ter estratégias reais, práticas, para que essas coisas aconteçam. Elas não vão acontecer do nada. A gente não vai voltar a se relacionar melhor se todas as condições dadas levam a gente a querer matar uns aos outros. Abandonar aqueles que não dão conta de produzir de acordo com as regras existentes. Né? Nós não temos aqui que colocar todo mundo para produzir o máximo. Nós temos que encontrar uma forma de nos relacionar que cada um possa dar o melhor de si, né? E a gente complementar aqueles que não podem dar uma coisa, talvez possam dar outras. E, nesse sentido, todos podem oferecer. Eu queria trazer a realidade um pouquinho, né, que nós estamos falando dentro da questão do cuidado em saúde mental, que tudo cai lá no Saudavelmente. Mas o programa Saudavelmente é um programa que está dentro da política do PNAES, da política da assistência estudantil. Portanto, a nossa clientela é focada nos estudantes de graduação. Nós temos uma política pública do servidor público, que é o CIAS, né, que tem que contemplar o cuidado, a organização, né, nas condições de trabalho. As pessoas estão trazendo aqui toda a questão do sofrimento no trabalho, né, dos tempos de trabalho que não permite a gente viver, né, que precisam ser tomadas outras atitudes em relação à questão do trabalho. Nós temos a política do CIAS, que contempla já essa questão, né, do cuidado ao trabalhador e as necessidades do trabalho, né, de saúde no trabalho. Nós não temos uma política que ampare os pós-graduandos. Nós temos o programa Saudavelmente, né, fazendo a promoção, a prevenção, o atendimento, mas não está... o que nós temos que acabar fazendo mesmo é cuidar dos doentes. E se a gente for fazer outra coisa, não tem quem cuide. Então, nós precisamos ampliar quem cuide também na atenção especializada. Então, eu não posso ficar só com o Saudavelmente, podendo cuidar das pessoas adoecidas. Eu preciso de mobilizar outros profissionais da área da saúde, outras faculdades, né, que provavelmente também têm outras iniciativas que já estão até acontecendo, que precisam ser, né, juntadas e afinadas para serem mais sinérgicas. Não é isso? Então, eu falo da faculdade de psicologia, né, com todo o seu potencial, com o HC, né, com a psiquiatria, ambulatório de psiquiatria, leitos de saúde mental, emergência, tudo isso, uma pessoa que está em risco de suicídio, que tentou se matar, nós precisamos de uma rede especializada que talvez nós podemos pactuar dentro dos nossos próprios recursos, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, a partir dessas perspectivas, né, de que é importante caminhar nessa direção, que é importante mobilizar as pessoas, mas é importante também criar meios para que isso não seja só um voluntariado, e que a gestão faça o seu papel, que é criar uma condição de nos reunir para a gente pensar junto e trazer a nossa força à tona. Então, que novos recursos, professora Clorinda, professor Adriano, que tanto a nível de gestão, quanto a nível, né, dos nossos recursos que já existem,
inclusive pessoais, organizacionais a nível de cada escola, de cada departamento, de cada unidade, a gente já tem, que nós poderíamos juntar agora, né? Que nós poderíamos priorizar. Patrícia, a coisa que a gente mais escutou, uma das coisas, né, acho que depois de comunicação, foi a questão da falta que o Saudavelmente está fazendo para os servidores. Isso foi unânime por onde a gente passou. Então, a gente vê, primeiro, uma necessidade de realmente criar essa rede. Saudavelmente, havendo recursos, a prioridade é clara. Eu acho que uma maneira, isso já veio sendo feito, mas precisamos continuar pensando como trazer mais bolsistas. Mas nós vamos ter que olhar para dentro de nós mesmos e dizer quem se habilita. E tem muita gente que se habilita. E aí, eu acho que a grande inteligência não é ficar só no voluntariado, Patrícia. Com certeza. É institucionalizar. Exatamente. Então, se a gente institucionaliza grandes projetos, né, isso pode tem o viés do ensino, tem o viés da extensão, tem o viés da pesquisa. Quando você transforma isso em projetos, a chance de você captar recursos externos para alimentar esse sistema, ela é real. Professora, posso só fazer um adendo nesse sentido? Pode. É isso que a gente faz lá no programa Saudavelmente, para a gente multiplicar o pão. A gente trabalha com campo de estágio para psicólogos, para residentes de psiquiatria, e a gente multiplica por 10 a nossa capacidade de atendimento, cumprindo o papel da universidade, que é formar. Então, esse trabalho de trazer ensino e pesquisa como forma, né, como campos, né, de aglomerar pessoas, inclusive para o cuidado, é muito importante. E aí, o que nós temos que fazer é identificar quais são as ações que estão tendo e dizer, vamos transformar isso em coisas institucionais que vão impactar na progressão das pessoas. Cada curso que fizer nessa área vai ser valorizado para progressão, vai ser valorizado para promoção. Vamos buscar pessoas que queiram ter isso nas suas especializações, nas suas dissertações de mestrado, nas suas teses de doutorado. Você está agregando conhecimento, você está agregando pessoas para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, isso estando institucionalizado, eu acho muito importante ele sair do voluntariado e chegar na questão real, porque passa por tudo isso que foi falado. Quer dizer, eu estou fazendo com prazer, mas isso também está dando um impacto positivo na minha carreira, isso é computado na minha carga horária diária, não é uma coisa que eu estou fazendo a mais, para além, para a exaustão, né? E assim, nós temos que ter inteligência, inclusive, para poder, não faz sentido não atender a pós-graduação. E aí, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar até que para o PNAES, mudar a lei, sim, por que não? Qual a razão para que a polícia... Primeiro, daqui um dia nós vamos ter que lutar para manter o PNAES, né, Patrícia? Veja bem, nós estamos numa coisa tão... Nós temos 2 anos sem bolsa permanência, sem edital de bolsa permanência. Então, nós estamos conjecturando que isso aí vai continuar, que nós nem sabemos. Mas eu acredito fortemente que com motivação, com institucionalização, porque se você parar e pensar também, você olha para o DAS, é um órgão que está sufocado. As pessoas ali também estão adoecendo porque elas estão trabalhando no limite. E aí você falou uma coisa certa, a pessoa que está na perícia não é a pessoa que vai trabalhar a educação, não faz sentido, né? Ela vai ajudar a formar. Agora, eu tenho que ter, inclusive, competências diferentes para que a gente consiga chegar no resultado. A única coisa perversa do momento é a ausência total de recursos, mas bons projetos sempre acham parceiros. E aí nós vamos ter que achar os parceiros que querem ver os nossos estudantes mais saudáveis, que querem ver bons trabalhos de pós-graduação e que estão dispostos a contribuir para isso. Ou porque isso reduziu no imposto de renda dele, ou porque isso, de alguma maneira, vai ser um incentivo e estimular formações de políticas públicas, né? Agora, o diagnóstico correto, entender quais são as competências. Eu confesso
que, para mim, só agora ficou claro por que que o Saudavelmente foi destinado exclusivamente a estudantes de graduação. Veja bem, a Adriane e eu estamos há 2 meses e meio na campanha. Ninguém conseguiu falar para a gente com clareza. Então, isso eu digo, falta transparência. A transparência, a ausência de transparência gera angústia, porque as decisões são tomadas e você não sabe. Então, várias falas minhas foi assim, o cobertor está curto, foi cobrir um lado só que foi estudantes. Parece que não é bem assim. Tem muito mais coisas por trás dessa decisão e que a gente não consegue compreender bem. Então, a comunicação clara, direta, ela também vai ajudar a gente a achar soluções e diminuir um pouco essa percepção equivocada que, às vezes, a comunidade interna tem. Eu queria aproveitar, assim, deixar uma perguntinha assim, mais focadinha para o professor Adriano, se você me permite, professor. Está todo mundo dizendo aqui da importância desse debate, né? Das perdas que está todo mundo tendo, das dificuldades da questão do trabalho. Eu queria, dentro disso que a professora Clorinda está colocando, né, trazer assim, um caminho para essa institucionalização, para identificar esse potencial humano que nós temos para cuidar da nossa humanidade, do nosso sofrimento humano, né? Essa mobilização das forças, essa juntar tudo que tem, poder criar mecanismo disso tudo estar mais sinérgico, articulado, criar mecanismos de avaliar tudo isso para ver se a gente está indo no caminho certo, indicadores, tudo isso seria uma proposta de uma política de saúde mental, poderia ser uma via, uma estratégia para a gente amarrar tudo isso que a gente está falando? Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Olha, a gente chegou a essa formulação no nosso programa de que, veja, há tantas pontas, e aí eu fiquei com aquela imagem que você utilizou no início, né, de há vários graus da nossa experiência de sofrimento, né? Em alguns casos não chega ao adoecimento, né, ali do tratamento, mas de uma demanda de convivência de certo tipo, né, de ter acesso a certas experiências. Então, imagine uma gestão superior, e eu acho que a função da gestão superior é colocar em comunicação as diversas iniciativas e capacidades. Porque, veja, nós, quando estamos em nossas unidades, a gente, e diversos órgãos, a gente fica ali tomado pelos nossos dia a dias, que são muito exigentes, não é? Então, o papel da gestão, e aí, claro, tem de ir atrás de recursos. E uma das coisas que a gente tem falado uma das tarefas da gestão é definir junto à comunidade o que é o prioritário. Isso é uma tarefa política, não é? Mas essa tarefa não se estabelece sem um diálogo com as pessoas que têm as competências correlatas. Por exemplo, a gente colocar a FFD em contato com a psicologia, né, com a musicoterapia. Ou seja, a gente induzir de um modo, e aí, como bem disse a Clorinda, não como um a mais de trabalho, mas como possibilidades de interação novas, cooperações em pesquisas, ou seja, as pessoas perceberem essa sinergia, como você falou, fomentada e induzida pela gestão superior, né, nos seus diversos setores, como possibilidades de pesquisas novas, interdisciplinares, não é? Ações de extensão, a gente está aí diante do processo de curricularização da extensão, isso pode ser, assim, e isso está um pouco nebuloso ainda, né? Então, uma das direções que pode ser induzida é justamente essa, de a gente, claro, a extensão tem a ver com conversar com a sociedade, mas também tem a ver com nós resolvermos problemas que tem a ver com a nossa presença fora da universidade também, como cidadãos, como funcionários públicos que somos, mas também os estudantes. Então eu te responderia assim, olha, é uma tarefa política, primeiro, induzir as conexões, né? A ideia de universidade mesmo, e não iniciativas fragmentadas que, às vezes, tomam até mais esforço de uma determinada unidade que quer resolver um problema que ultrapassa suas capacidades por uma questão de limites mesmo que todos nós temos. E você criar aí projetos comuns de atividades coordenadas por unidades distintas, com apoio da reitoria, com
essa dedicação sendo reconhecida nos processos de progressão, né? Bom, em suma, nos nossos relatórios aí de atividades que a gente sempre tem de fazer, eu acho que isso são atos políticos, né, importantes. E um último ato político importante, e aí, ou seja, nós não somos gestores burocráticos, nós somos, na universidade, a gestão é aquela que coloca as pessoas em movimento. E aí eu não estou fazendo, já até escapou por causa do movimento, né? Mas que coloca, que induz conexões, não é? E o outro aspecto, que aí eu concluo, é definir prioridades. Mesmo com os recursos na situação em que está, a gente tem que definir prioridades. E essa definição de prioridades, penso eu, no momento em que estamos e nos tempos vindouros, mesmo se a gente considere que, por exemplo, seja possível aulas presenciais em março do ano que vem, né, de todo mundo. Mesmo que a gente considere esse cenário, nós não podemos voltar como se esse tempo fosse um mero hiato em nossas vidas. A gente vai voltar fragmentado, a gente vai voltar precarizado, afetivamente, né, carregando as nossas perdas. Então, a gente tem de conduzir, não é um voltar para dentro da sala de aula, a gente vai ter de ter ações que envolvam a todos e que pensem junto qual o grau do nosso sofrimento e como que a gente pode, justamente pela experiência de atuar em conjunto, encontrar forças, não é? Eu acho que essa é uma dimensão importante. Muito bom, professor Adriano, compartilho completamente aí da sua visão, da visão da professora Clorinda. Então, a Bárbara trouxe para a gente, né, que existem políticas, marcos, né, definições do que é a promoção da saúde e políticas estabelecidas nacionalmente, em termos do Estado, do município, que nós não vamos inventar a roda, né? A ideia de uma política de saúde e ou uma política mais específica, como no caso da saúde mental, não é inventar a roda, ela tem toda a razão, né? Nós temos já um grande caminho percorrido, nós não estamos começando do zero. É preciso que a gente considere, eu sou mais otimista, como eu trabalho com a saúde mental, né, eu percebo o potencial humano das pessoas como maior potencial. Muito mais importante do que os recursos é a gente saber se potencializar, né, saber estar junto. E quando isso acontece, muitas coisas acontecem até com pouco recurso. É claro que nós não estamos falando que não precisa de recurso. E nós estamos falando que os recursos não são exatamente dinheiro. Podem ser, né, outras estratégias de gestão que nos levem a ter potencialidade, não é? Então, eu sou bem otimista e acho que, assim, o que eu quero deixar bem claro, né, assim, da nossa contribuição é a importância de a gente perceber que nós temos, sim, recursos. Que quando a gente está ferido, né, é a hora que o nosso potencial de sobrevida é mais forte, né, que a nossa capacidade, né, de brigar pela vida, né, tá mais pungente, e que isso é positivo, é doído, mas é toda a nossa força. Eu acho que encontrar na gestão esse apoio, né, para que a gente se sinta incluído, para que a gente possa realmente falar, como nós estamos fazendo aqui agora. É um bate-papo, assim, de poucos números, mas muita vivência, né, de dia a dia, de coisa que acontece na nossa casa, né, professora Clorinda? Nós não estamos falando de uma coisa que está longe, nós estamos falando da nossa convivência, das nossas alternativas de vida, né? Então, eu penso que valorizar tudo que a gente já tem e lembrar que isso é o maior recurso. Eu acho que trazer isso à tona que é o ponto, né? Colocar as pessoas disponíveis, atraírem umas com as outras é o ponto. Isso sempre é difícil. E aí a gente vai saindo pela tangente. Aqui está muito difícil nessa relação de poder, então eu passo para frente, né, professora Clorinda? E eu acho que chegou a hora da gente ser o próximo da frente, que quando chegar na gente, a gente vai estar fazendo a roda, né? Nós estamos aqui já num momento, não sei quanto tempo a gente tem, né?
mas estou vendo, assim, a grande participação, interesse das pessoas, isso mostra que nós estamos trazendo, né, um tema que realmente está dizendo para cada um, né, na sua vida, e está mobilizando a gente em direção a melhoras. Eu agradeço a pandemia por estar nos mostrando tantas possibilidades que a gente estava ainda empurrando com a barriga para não ver e para não se posicionar, não é? Quero agradecer e quero passar a palavra para vocês, trazendo aí alguma contribuição, assim, final para a gente. Eu vou trocar com a Clorinda, né? Patrícia, primeiro te agradecer, muito bom ouvir. Eu acho que a gente concluir essa trajetória de conhecer a universidade com respeito às pessoas que atuam na área da saúde, que tem sido nosso orgulho, nosso consolo, e ao mesmo tempo nossa preocupação, pessoas que estão na linha de frente. É um dos elementos de sofrimento, assim, a gente também perceber que as pessoas estão sendo expostas para poderem fazer, não é, o seu trabalho, e isso gera muito também adoecimento entre os colegas que estão atuando na área da saúde, lidando Com certeza, professor. com a precariedade e com a morte muito frequente e injusta no nosso contexto, e que a gente poderia estar em situações bastante melhores. Então, eu queria te agradecer e também dizer o seguinte: eu acho que, bom, eu estudo teoria política, mas não é por causa disso que eu vou dizer o que eu vou dizer agora, né? Se a gente não acreditar que há coisas possíveis, não tem por que ofertar sua energia, seu tempo e suas convicções. Então, aceitar o desafio de enfrentar, né, um diálogo, fazer campanha nesse contexto, foi muito penoso. Correr à universidade e ver o grau de dificuldades que vem se acumulando em vários órgãos, em quase toda parte, que tem a ver com questões orçamentárias pioradas pela pandemia e alimentadas por problemas que não são resolvidos há muito tempo, e que tem a ver com isso que a gente está falando: criar canais de comunicação, criar modos de as pessoas encontrar resolução para os seus problemas e conflitos. Então, eu queria finalizar convidando as pessoas. É um momento difícil, é um momento de precariedade, de adoecimento, mas nós temos de reunir forças nesse contexto, que é o que a gente tem, para oferecer resistência, mas também para pensar possibilidades. Isso significa nos jogarmos, na medida do possível, das nossas condições e das condições de nós como o comum, como os muitos, né? Como aqueles que se fortalecem quando estão unidos numa comunidade. Eu acho que a gente tem de fomentar esse sentimento também, que tem a ver com política, mas tem a ver com os afetos vários, né? E que a gente tem de fomentar. Então, convido as pessoas às vezes eu e a Clorinda, a gente esquece de pedir voto. A gente vai conversando e vai embora. Mas a gente também quer pedir o apoio das pessoas. A gente tem nossas propostas que podem ser consultadas no nosso site. O nosso projeto está aberto, mas ele já tem a nossa cara, e a cara desse percorrer a universidade que a gente fez ao longo dos últimos 2 meses e meio. E está no www.movimentofg.com. Dia 8 e 9 é a consulta. Mobilize as pessoas. A legitimidade desse processo vai depender do nosso engajamento. Isso vai fortalecer a universidade e fortalecer a próxima gestão. Não é? Eu acho que isso também é importante para a nossa mobilização. E movimenta o UFG. Professora Clorinda. Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, que deu sugestões. No programa que está aí, a gente tinha colocado muita coisa, mas ainda não tinha clareza que precisava transformar isso numa política, Patrícia. Então, foi numa última reunião, em que até colocou aqui, a hora que sábado a gente for reordenar o programa, e nós vamos incluir isso, e não é numa perspectiva de colocar no papel. A ideia de construir a política junto é responder, por exemplo, a pergunta da Bárbara: qual é a nossa visão? Não pode ser a visão minha e do Adriano. Tem que ser a nossa visão da UFG. Como é que nós vamos saber isso?
As pessoas que estão envolvidas vão sentar e nós vamos construir essa política e ela vai ser aprovada na instância superior e aí a gente começa a executar, porque a partir desse momento a gente consegue institucionalizar. E aí a gente vê que ela vai muito além, né? O primeiro tema que a gente tinha colocado, e aí é uma questão diária, era saúde única. E aí eu lembro de algumas pessoas falando assim, mas que conceito é esse, né? Que é aquele conceito que envolve saúde das pessoas, saúde dos animais e saúde do ambiente. Então, quando a gente fala em Universidade Promotora da Saúde, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de saúde única. Então, a gente acaba retomando para um conceito que é muito mais amplo do que ver saúde como ausência de doença, ver saúde como foco só no ser humano. Não. A maior parte da nossa live hoje foi falando do quê? De como o ambiente de trabalho impacta na saúde. Então, é um aspecto que ele é muito maior e que, às vezes, a gente não para perceber qual é esse aspecto de saúde que a gente tem que ter. Então, assim, o grande desafio que fica estamos em crise? Estamos. O momento é difícil? Talvez, agora eu entenda, meus 2 meses de negação para falar o sim, para a gente começar a chegar nesse movimento. Era aquela sensação de silêncio, porque a gente ainda tem hoje, mesmo com a eleição chegando, você ainda tem essa sensação muito grande de silêncio, e aquela perspectiva, se do jeito que tá bom para todo mundo, tá bom para mim também. Aí você começa a escutar aquela vozinha baixa por trás do silêncio, aquele pedido, não tá tão bom assim. E aí, quando você começa a ter coragem de olhar, de escutar, de verbalizar, né, você vê que realmente não tá tão bom assim. E isso foi energizando e a gente chegou aqui. E aí você começou falando uma coisa que me emocionou, né? De que a nossa campanha tirou você desse silêncio e devolveu, de alguma maneira, esperança. Então, é isso que eu e Adriano queremos. A gente vai precisar que todo mundo trabalhe junto para que a gente consiga transformar toda essa vontade que está materializada no programa, incompleto, imperfeito, que vai precisar ainda de muitas e muitas mãos, mas que a gente consiga transformar isso num pacto que vai produzir uma instituição calcada nos preceitos que tem que ser qualidade, eficiência, formação de pessoas, mas que nesse processo as pessoas não estão adoecidas, que nesse processo as pessoas estão tendo prazer em formar as pessoas, em que o trabalho, como disse bem aí a Adriana, é uma dimensão da vida da pessoa. É claro que no ambiente de trabalho você faz amigos. É claro que você tem ex-alunos que se transformam nos seus amigos. Agora, nós não vamos conseguir atingir os critérios para colocar a gente como uma universidade internacional, intercultural, tecnológica, que está produzindo conhecimento, que está mudando a sociedade, se, acima de tudo, as pessoas não estiverem bem. Então, o maior patrimônio vai continuar sendo as pessoas. E aí nós não podemos esquecer as pessoas que ajudaram a fazer essa instituição, que também se sentem excluídas, também se sentem adoecidas, porque muitas vezes, na perspectiva delas, a instituição achou que elas eram descartáveis. E eu acho que a sua função dentro da instituição tem que ser descartável, sim. Você não pode achar que só você resolve os problemas. O que não pode ser descartável são as pessoas. Então, você tem que construir uma maneira que o dia que você não está, o trabalho ocorra sem você. Agora, a instituição também e as pessoas que estão ali têm que entender que não é uma máquina trabalhando, é uma pessoa com aspirações e que quando encerra o caminhar dela dentro da instituição, não significa que ela não é mais útil. Então, a gente ainda tem... E para e pensa, Patrícia, quantas pessoas que estão aposentadas, que estariam dispostas a nos ajudar
a construir esse projeto de saúde. Enquanto você estava falando aí, né, de onde mobilizar essas pessoas, eu comecei a contar aqui pessoas que se aposentaram recentemente, que se aposentaram há muito tempo, e que, se a gente fizer uma proposta bacana de envolvimento, essas pessoas vão ter o maior prazer do mundo em vir compor essa força aqui. Então, quando a gente fala de inclusão, e agora já encerrando mesmo, a inclusão que a gente diz é uma inclusão que envolve, acima de tudo, comunicação, que envolve, acima de tudo, a palavra que você falou, lá no comecinho, pertencimento. Quando você escuta dos quilombolas, eles não sentem a UFG como lugar de pertencimento para eles. Quando você escuta os indígenas, a UFG não é um lugar de pertencimento para eles. Quando você escuta o grupo de Goiás, eles se sentem não pertencentes, eles se sentem como um anexo. Quando você conversa com a Aparecida, eles não se sentem em campos. E vamos mais, quando você conversa com o pessoal que está lá no Colemar, eles não se sentem pertencentes ao UFG. Então, isso foi uma coisa que impactou muito nesse processo de escuta, essa ausência de pertencimento, que eu acho que passa por tudo isso que a gente falou. Então, assim, nesse quase finalzinho, né, a gente cumpriu o que prometeu, né, Adriano? Que nós não iríamos sofrer, que a nossa campanha seria um momento de aprendizado, e foi, seria um momento de conhecer novas pessoas, de fazer novos amigos, isso aconteceu, de reconectar com pessoas que foram muito importantes, e aí, Patrícia, saudavelmente, e o próprio DAS. Vocês foram fundamentais no momento mais difícil que a Escola de Veterinária e Zootecnia já passou na história dela. E isso é uma coisa que cada um de nós aqui reconhece. A gente não teria saído sem vocês. E foi muito lindo, tudo. E aí, gente, vão votar. As pessoas estão apáticas. Eu não sei cadê os estudantes. A gente tem que trazer mais pessoas para esse movimento. Ó, vamos contar junto comigo. Nós temos sábado, domingo e segunda. Nós temos 3 dias para movimentar o UFG em busca de esperança. Porque nós temos condição. As pessoas que nós estamos tocando nessa caminhada, elas têm uma coisa em comum, que são os valores e que são a vontade de fazer a UFG diferente. E nós vamos conseguir. Todo mundo movimentando. Cadê o shot das meninas? Cadê o nosso jingle? Tá tudo triste, mas tá tudo muito bom. Por quê? Porque a gente vai se reinventar e nós vamos fazer uma nova UFG. Que venha 8 e 9, né? E que a gente faça a diferença. Obrigada, Zé. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Zé. Obrigada a todo mundo que caminhou aí junto, que deu força, ânimo e coragem. Eu estou muito emocionada aqui, professora. E isso é a diferença, né? Principal que eu sinto agora no meu coração sobre a minha vontade de continuar participando. É saber que a gente está vivo, que a gente sente, e que é desse lugar que a gente pode falar, né? De ter o seu reconhecimento e saber como a gente se sentiu importante e útil para a universidade, podendo apoiar a faculdade de veterinária num momento tão difícil. Então, eu me sinto, assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui na live, de estar podendo me sentir, assim, né, no mesmo nível de conversa que vocês, podendo trazer coisas que vocês podem participar e eu também, né? Na prática, é isso que eu estou falando. Mudar as relações na prática é isso, né? Isso que a gente fez hoje, e a gente sai daqui, eu saio renovada de esperança, eu acredito piamente, eu sou uma terapeuta corporal, além de ser psiquiatra, e a gente diz que vida é movimento, não há vida sem movimento, movimento e UFG, vamos lá, pessoal, vamos construir juntos o nosso futuro, nosso presente. Muito obrigada, um beijo.
Olha, Beijo. vem um filminho aí, né, Zé? Acompanhem. Abraço.